Olá, boa tarde. Hoje é 23 de 3 de 2025, 23 de março de 2025. Antigo Testamento, parte 2340. Então, o povo que viveu no passado, muitos foram obedientes, fizeram o que era reto, fizeram o que era agradável aos olhos do Senhor, mas muitos fizeram o que não era reto, o que era mal aos olhos do Senhor. Isso não foi bom para a vida deles enquanto eles estavam vivos e nem depois desta vida, né? Não foi bom e não é bom. Então, se nós não fizer a vontade do Senhor, se nós não crer na vontade do Senhor, não é bom. Porque se o ser humano não crer na vontade do Senhor, se o ser humano não obedecer à vontade do Senhor, não crer, não tiver fé na vontade do Senhor e não quiser, só quem perde é a gente. Entendeu? A pessoa que não crê na vontade do Senhor, que não quer viver a vontade do Senhor, que não quer fazer a vontade do Senhor, é ruim para a pessoa. A pessoa que perde. Deus não vai perder, quem vai perder é a gente. A salvação, a vida eterna, a felicidade, a paz, a alegria, a saúde, o descanso, a paz, o repouso eterno, o descanso eterno, a vida eterna. Então, por isso que é bom crer, ter fé, e por isso que é bom não rejeitar. Então, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 44. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quizim, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzim, filho de Mani, filho de Serme, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merali, filho de Levi. Todos esses aqui eram pessoas na descendência de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério no tabernáculo da casa de Deus. Lá o templo, o tabernáculo. Então, e seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério no tabernáculo da casa de Deus. Então, eles foram postos, eles foram colocados. Não só por Moisés e Arão, mas por Deus. Ou coisa boa é quando você é colocado por Deus em lugares, quando você é colocado por Deus. Ou coisa boa é quando você segue a direção de Deus, a vontade de Deus, que é a palavra dele. É muito bom. É a melhor coisa que a pessoa possa fazer ou possa ter. E Arão e seus filhos queimavam perfumes sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Então o que eles faziam era agradável a Deus, agradável ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto, sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. O que era o incenso? Eram algumas ervas que eram queimadas no altar. Ervas, algumas coisas que eram queimadas sobre aquele altar. Isso era o incenso, sobre a fumaça daquilo que era queimado. Conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Então eles faziam como Moisés tinha ordenado, como Deus tinha mandado. Quando os filhos de, no caso os filhos de Arão, levaram fogo estranho, queimaram incenso e fogo estranho, Deus foi e matou eles naquele tempo. Ele não poderia. Estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abissua, seu filho Buquim, seu filho Zim, seu filho Seraías, os filhos de Arão, seu filho Meraote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaias, Aimaas. Então eles tinham um ofício, eles tinham um dever, uma missão. E isso era bom, porque Deus foi que escolheu eles. Moisés, Arão escolheu eles. Quando Moisés escolheu, era Deus que estava escolhendo. E quando eles obedeciam e criam, eles estavam fazendo aquilo que era a vontade do Senhor. Isso é bom.
Então, Marcos 16, versículo 15, diz por todo mundo: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, anunciar o evangelho é a vontade de Deus, ouvir é a vontade de Deus, crer e se batizar é a vontade de Deus, que Deus quer que as pessoas façam, para não ser condenado. E nós temos que bater nessa tecla. E essa aqui é uma mensagem, é o dom da salvação. Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. Do mesmo jeito que lá em outro texto, fala acerca do dom, através de crer e ter fé. Crer é ter fé.